Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos. Amém. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Irmãs e irmãos, hoje nós estamos chegando ao nosso antepenúltimo estudo no livro de Eclesiastes. Nós já estamos, então, quase no final desse livro. Teremos mais esse estudo no dia de hoje. Depois iremos analisar o capítulo 11, do verso 7 até o verso 8 do capítulo 12. E a última perícope, entre os versos 9 a 14, será objeto da nossa análise mais para frente. E assim nós vamos terminar esse livro. Antes de nós lermos o texto, irmãs, quero registrar aqui o meu agradecimento por mais essa série, que nós estamos aí às vias de concluir. Das séries que eu fiz aqui na classe das mulheres, essa foi a maior. Nós vamos terminar com 22 estudos. Então é muito material, muitos meses, eu nem sei quando foi que eu comecei. E quero agradecer então a atenção que me foi emprestada durante esses meses. Mas hoje nós vamos ler então entre os versos 1 a 6 do capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Eu peço que nós façamos essa leitura alternadamente. Eu vou ler o versículo 1, vocês leem o versículo 2, assim nós vamos até o verso 3. Por favor, vamos ler forte, vamos ler alto, entendendo que essa é a palavra do Senhor. Vamos ler de forma alternada, então. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Repare com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. E somente observa o vento, não se semeará, porque o olhará de muito não semeará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã e a tarde não repousa na mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que esteja nos iluminando nessa manhã. Quero convidar o nosso irmão Diácono Igno para fazer essa oração de intercessão nesse instante. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, absolutamente tudo na nossa vida possui um custo. Para qualquer coisa que nós nos propusermos a fazer, há um custo envolvido. Não apenas naquilo que é mais óbvio, naquilo que nós compramos, naquilo que nós facilmente percebemos que há um custo pago através de um ativo financeiro, mas nas coisas mais banais. Por exemplo, para vir aqui você está pagando um custo. O custo do seu tempo. Você está empregando o seu tempo. A sua roupa, quando você chegar em casa, vai estar um pouco mais gasta, porque você escolheu usá-la hoje aqui, suas sandálias. Você vai estar um pouco mais cansada quando chegar em casa. E assim acontece com todas as coisas que nós fazemos na vida. Absolutamente tudo cobra um custo. Algo que você compra, um evento para o qual você vai, um curso que você decide fazer, uma visita que você decide fazer a alguém. Absolutamente tudo cobra o seu preço. E nós vivemos, irmãs e irmãos, nessa vida tentando calcular os custos que nós queremos pagar ou não. Não é verdade? Quando chega a hora de fazer a feira, a gente... Será que é melhor naquele mercado ou naquele outro? Qual tem o melhor preço? Qual tem o melhor produto? Melhor atendimento? E nós vamos concatenando todas essas variáveis para tentar chegar a um denominador comum a respeito de qual seja o melhor custo-benefício para nós. Em absolutamente tudo, nós calculamos o custo em relação àquilo que vamos fazer. Chega o sábado à noite e você se pergunta, é melhor eu gastar meu sábado à noite naquela programação, ir naquela festa de aniversário ou ficar em casa? E nós calculamos como o nosso tempo será melhor empregado. Em absolutamente tudo, irmãs, tudo que nós fazemos,
nós calculamos os custos que estão envolvidos. E nesse capítulo 11 do livro de Eclesiastes, Salomão vai nos dizer que o caminho da sabedoria possui um custo. Se boa parte de vocês não estão acompanhando os nossos estudos aqui porque são da classe dos jovens, mas quem está, o capítulo 10 do livro de Eclesiastes tratou a respeito do caminho da tolice, do caminho da estultícia. Apesar de o título do capítulo 10 ser a excelência da sabedoria, esse título, que aliás, abre parêntese, para você que não sabe, esses títulos que nós temos na Bíblia não fazem parte dos originais, tá certo? Eles foram adicionados depois, quando a Bíblia foi organizada em torno de versículos e capítulos. E nesse caso aqui, o título não ajudou muito, porque o tema do capítulo 10 não é a sabedoria, é na verdade a tolice. E se você acompanhou os nossos 2 últimos estudos, nós vimos como é tolo escolher o caminho da tolice, sendo redundante aqui. Salomão nos mostrou que o tolo vai pagar um preço por ser tolo. Por exemplo, há um versículo aí, no versículo 8 do capítulo 10, quando Salomão diz que quem abre uma cova, nela cairá. Viver na tolice, que em termos bíblicos significa viver longe de Deus, cobra um preço. Você cava uma cova e acaba caindo nela. E agora Salomão vai nos dizer que a sabedoria, que agora sim é o tema do capítulo 11, também cobra o seu preço. Se nós quisermos viver no caminho da sabedoria, entenda, sabedoria é andar nos caminhos do Senhor, em termos bíblicos, nós vamos ter que pagar um preço. Salomão vai falar desse preço nesses 6 versículos que nós lemos. No entanto, ele vai nos dizer, irmãs e irmãos, que ao contrário da maioria dos investimentos que nós fazemos, nos quais nós buscamos segurança, não é verdade? Quando você vai no mercado comprar as coisas, você vira o produto e olha o que é ali atrás? A validade, porque você não quer comprar nada vencido. Inclusive, se tiver vencido, você, se for uma pessoa honesta, mostra ao atendente, porque você quer que o seu investimento traga segurança. Você não quer comer um alimento estragado e perder o seu dinheiro naquilo ali. Quando nós fechamos um contrato com alguma coisa, a gente procura saber a procedência daquela empresa, não é isso? Você vai na internet, vai lá naquele site, reclame aqui e vê qual é o score, a pontuação daquela empresa. Todo investimento que nós fazemos, nós procuramos ter segurança. Garantia, muito bom. Nós preferimos produtos que possuam garantia, por quê? Porque nos investimentos desse mundo nós queremos um mínimo de segurança. Salomão vai nos dizer que, entretanto, investir no caminho da sabedoria não traz a segurança que nós procuramos nesse mundo. Você vai ver que nós não temos as garantias de segurança que nós procuramos no mundo econômico investindo na sabedoria. Segundo Salomão, investir no caminho da sabedoria é muito mais um ato de fé do que segurança. Por isso que 2 comentaristas, há uma série de comentários em todos os livros da Bíblia, publicado há muitos anos atrás, que ficou famoso como os comentários das bolinhas, porque cada livro tem uma bolinha branca assim. E o comentário dessa série sobre o livro de Eclesiastes, que foi escrito por 2 homens, um chamado Eaton e o outro chamado Carr, eles chamam essa perícope aqui, irmãos, os versículos de 1 a 6, de a aventura da fé. A aventura da fé. O que Salomão vai nos mostrar aqui é que investir no caminho da fé é entrar numa aventura. Você é chamado a investir sem garantias, confiando que o lucro será providenciado pelo Senhor. O objetivo de Salomão aqui, irmãs, é contrastar aquilo que ele havia dito no capítulo 9, verso 11. Olha aí para Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Nós estudamos esse texto semanas atrás. Veja o que Salomão diz. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Salomão havia ensinado antes que nem sempre o mais capacitado vence. Em certo sentido, olhando pela ótica debaixo do sol, a vitória depende do tempo e do acaso, não depende de nós. É isso que Salomão quer dizer. Mas agora ele quer contrapor isso aqui. Salomão quer que nós entendamos que o fato de que as coisas aqui debaixo do sol dependem do tempo e do acaso, não significa dizer que nós não devamos investir no caminho da sabedoria. Ficou claro aqui? Salomão quer que nós sejamos investidores no caminho da sabedoria. Nós vamos então aqui, irmãs, olhar para esses 6 versículos e eu quero sempre aplicá-los ao nosso relacionamento com o reino de Deus. Porque vocês vão ver aqui que as figuras de linguagem
as metáforas, né, que Salomão usa, principalmente o investimento e a agricultura, elas são usadas principalmente no Novo Testamento para designar a obra de Deus, o trabalho da igreja, o crescimento do reino de Deus. E essa é a principal aplicação que nós podemos fazer a partir desse texto. Deus quer que nós sejamos investidores do seu reino. E nesse texto aqui, irmãs, nós vamos encontrar 3 atitudes básicas que o Senhor requer de nós, que Ele espera de nós nesse investimento da sabedoria. Eu dividi o texto aqui, então, em 3 partes, em pares de provérbios, tá certo? Então, os versículos 1 e 2 trazem um primeiro ensinamento, os versículos 3 e 4 trazem um segundo ensinamento, e, por último, os versículos 5 e 6 trazem o terceiro ensinamento que nós queremos trazer aqui nessa manhã. Sempre avisando que vocês podem ficar à vontade para falar, para perguntar, para contribuir, sempre que sentirem a necessidade disso. Tá certo, irmãs? Até aqui tudo claro? Então, Salomão quer que nós entendamos que nós devemos investir no caminho da sabedoria, e nesse investimento você precisa ter 3 atitudes básicas. A primeira delas está nos versículos 1 e 2, quando Salomão vai nos ensinar que nós devemos assumir riscos de forma ousada, mas também sabiamente. Primeiro ensinamento, versos 1 e 2. Assuma riscos, ousada e sabiamente. Vejam o que diz o versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse versículo aqui, irmãs, já foi objeto de muitas tentativas de interpretação. Por exemplo, alguns comentaristas antigos acreditavam que Salomão estivesse falando aqui da plantação de sementes à margem do Nilo, do rio Nilo, aquele rio que fica lá no Egito. Então a ideia de lançar o pão sobre as águas talvez fosse uma referência a isso. Mas o mais aceito nos nossos dias, entre os comentaristas reformados, é que Salomão está falando aqui do comércio marítimo internacional, tá certo? Da exportação de produtos. Por isso a ideia de lançar ao mar. A ideia é vender para outras nações e o produto é escoado pelo mar, em navios. Qual era esse produto aqui? Provavelmente trigo. Israel era uma nação agrícola que produzia muito trigo. É interessante, irmãs, que Israel nunca foi uma nação muito dada ao comércio. Se você ler a história de Israel no Antigo Testamento, você vai ver que desde o início, Israel era uma nação de agricultores e pecuaristas. Era uma nação rural. Mas lembre-se que o livro aqui é escrito durante o reinado de... Quem é que estava reinando nessa época? O autor do livro, Salomão. E você deve lembrar que na época de Salomão, Israel atingiu o ápice econômico da sua história. Por isso, nessa época, Israel estava começando a se adestrar nessa arte do comércio internacional. O próprio Salomão, ele mesmo, possuía uma frota de navios. Peço que você abra a sua Bíblia aí, no primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, verso 22. Quem achar pode ler, mas por favor. 1 Reis, capítulo 10, verso 22. Então vejam que nessa época, durante o reinado de Salomão, Israel havia começado a praticar o comércio internacional. O próprio Salomão tinha uma frota de navios que vendiam produtos do lado de fora de Israel. Veja que o texto diz aí que de 3 em 3 anos essa frota voltava para Israel e trazia ouro, prata, marfim, búzios ou bugios. Alguém sabe o que é isso? Bugio é um macaco, exatamente. E pavões. Que coisa estranha, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra a princípio, né? Ouro, prata, marfim, macaco e pavão. Era isso que Salomão comprava. Ele enviava trigo e depois de 3 anos, com o dinheiro da venda daquele trigo ou da troca, esses materiais, essas mercadorias voltavam para Israel. É disso aqui, irmãs, que provavelmente Salomão está falando. A ideia de lançar o pão sobre as águas é pegar o trigo, colocar no navio e mandar para países longínquos para ser vendido. Isso tinha muitos riscos na época. Em primeiro lugar, porque Israel não era uma nação versada no comércio. Ao contrário dos fenícios, se você lembra aí das aulas de história, não é isso?
lá na escola, você vai lembrar que os fenícios foram os primeiros a adestrarem a arte da navegação. Israel não sabia muito sobre isso. Além disso, irmãs, esse comércio marítimo internacional trazia alguns perigos, como, por exemplo, o risco de naufrágios. Você deve lembrar que Paulo, lá no final do livro de Atos, ele sofreu um naufrágio. É quando ele vai parar naquela ilha onde ele é recebido pelos bárbaros, né? Lucas vai dizer lá no livro de Atos. Havia também o risco de piratas. Se você acha que pirata só existe no Caribe, né? Piratas do Caribe, já havia nessa época. Havia o risco de assaltos de piratas, de naufrágios, enfim. O comércio pelo mar era algo muito incerto. Você colocava o trigo no navio, enviava, tinha que esperar muito tempo. Veja que o texto lá de 1 Reis diz que apenas depois de 3 anos é que os navios de Salomão voltavam. Você não sabia se eles iam ser assaltados, não tinha WhatsApp na época, não tinha comunicação rápida, você poderia soltar seus navios e nunca mais vê-los. E essa era a prática, então, do comércio internacional. Salomão está dizendo que você, apesar dos riscos, deve lançar o seu pão sobre as águas. Era de fato, irmãs, perigoso fazer isso. Se você voltar para o capítulo 5, versículos 14 e 15, um texto que a gente já olhou antes, eu até mencionei ele na rádio sexta-feira, Salomão faz referência a um homem que perdeu tudo, no capítulo 5, versos 14 e 15, por causa de uma má aventura. Alguns comentaristas acreditam que talvez esse homem era um comerciante, um camarada que pegou seus navios, botou no mar, levou a sua mercadoria e perdeu tudo. Do dia para a noite ficou pobre. Navegar pelo mar nessa época, irmãs, era um desafio cheio de riscos e ainda havia a demora do lucro. Por isso que Salomão diz aqui que apenas depois de muitos dias você vai achar o pão que você lançou sobre o mar. Depois de muitos dias é que você vai receber o retorno do investimento, o lucro. Apenas, no mínimo, apenas depois de 3 anos. Mas Salomão está dizendo que mesmo assim, você deve lançar o seu pão sobre as águas. Salomão está dizendo aqui para nós, irmãs, que sem risco não há ganho. Sem risco não há ganho. Todo investimento envolve risco. Você abre um negócio, ele traz consigo um risco. Você abre uma lojinha, abre um salão, você tem certeza que aquilo vai dar certo? Você não sabe, né? Vamos ver se vai fechar o primeiro mês, depois segundo, terceiro mês, completou um ano, e você vai indo. Todo investimento possui o seu risco. E Salomão está nos dizendo aqui, irmãs, que no caminho da sabedoria, nós precisamos assumir riscos. Você precisa lançar o pão sobre as águas, muito embora os riscos e as perdas sejam muitas. O que nos faz pensar, irmãs, que investir no reino de Deus traz também riscos e desgastes. Traz também consigo riscos e desgastes. Assim como o comerciante dos dias de Salomão precisava correr o risco, colocando a sua riqueza no mar sem saber o que iria acontecer, assim também nós, irmãs, somos chamados a colocar nossas riquezas no reino de Deus e arriscar. Não é verdade? Na lida do reino de Deus, você é chamado a colocar o pão sobre as águas. Nós gastamos coisas, nós perdemos coisas. Você perde tempo. Você vai dedicar tempo na obra do Senhor. Você vai dedicar também, muitas vezes, dinheiro, bens. Você vai dedicar suas emoções, você vai se desgastar emocionalmente, espiritualmente. Você vai envelhecer, você vai perder saúde física. Mas Salomão diz aqui que se nós quisermos investir nas coisas do Senhor, nós precisamos não reter as nossas riquezas, mas investi-las. Lança o pão sobre as águas. A gente lembra aqui, irmãs, da parábola dos talentos. Lembra dessa parábola contada por Jesus? Mateus capítulo 25, versos 14 e 30. O Senhor entregou 5 talentos a um, 2 talentos a outro, 1 talento ao terceiro. Os 2 primeiros fizeram o quê? Investiram. Lançaram o pão sobre as águas. O terceiro fez exatamente o contrário. Reteve, não é isso? Enterrou o talento ali. E quando o Senhor voltou, ele simplesmente entrega aquele talento da forma como foi recebido. Não teve nenhuma correçãozinha, né? Ele entregou simplesmente como foi recebido. Como esse homem foi tratado? Ele foi repreendido, não foi? O Senhor Jesus, aliás, o homem da parábola toma aquele talento daquele homem e o entrega ao que tinha 5. Dessa forma, irmãs, Jesus ensinou naquela parábola e Salomão ensina através desse ensinamento também aqui que nós não devemos reter as nossas riquezas.
que nós não devemos reter para nós aquilo que Deus nos deu, mas que deve ser sabiamente e ousadamente investido no reino do Senhor. Você tem que investir. Se Deus lhe deu um talento, e aqui eu estou usando a palavra, lá na parábola, talento é uma moeda, tá certo? É uma moeda. Mas se Deus lhe deu um talento, uma habilidade, você deve investi-la. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, a sermos homens e mulheres produtivos no reino de Deus. Atenção, você é chamado a ser uma pessoa que dá lucro, não monetariamente, mas alguém que dá lucro para o reino dos céus. É só a gente lembrar também da parábola contada por Cristo em Marcos capítulo 4, a parábola do semeador, que também aparece em Mateus capítulo 13 e também no Evangelho de Lucas. O semeador lançou 4 sementes, não é isso? 3 delas se perderam. Uma caiu à beira do caminho, as aves vieram, comeram. Outra caiu sobre a pedra, foi queimada pelo sol. Outra ainda chegou a nascer, mas os espinhos a mataram. No entanto, Jesus diz, irmãs, que aquela que foi fecundada na terra e produziu e nasceu, o texto diz que ela produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Lembra disso? Jesus disse, ela produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Você já parou para se perguntar o que é isso? O que é que significa produzir a 30, a 60 e a 100 por um? Aquela semente que foi colocada na terra, ela morreu, mas ela deu origem a uma planta que deu 30 sementes, 60 sementes, 100 sementes. Você percebeu qual é o ensinamento de Jesus ali? Eu e você somos chamados a sermos pessoas produtivas para o reino de Deus. Lança o pão sobre as águas. Mas na próxima série que eu quero trazer aqui na classe das mulheres, eu pretendo expor os 10 mandamentos. E quando nós chegarmos no 8º mandamento, quem lembra qual é o 8º mandamento? Começa com não. Não furtarás. Não furtarás é o 8º mandamento. Eu pretendo trazer um estudo aqui, irmãs, sobre como o 8º mandamento nos ensina também a sermos pessoas produtivas. Você deve entender que aquilo que é proibido no mandamento, o contrário é ordenado. Então, se eu sou proibido a furtar, eu sou ao mesmo tempo ordenado a produzir. E tem até um livro que fala sobre isso aplicado ao universo feminino. Chama-se O Fruto de Suas Mãos. Não sei quantas conhecem, já ouviram falar desse livro. Foi escrito por aquele pastor Douglas Wilson, onde ele fala sobre o dever que nós temos de sermos pessoas produtivas, mas isso fica para um outro momento. Então o texto nos ensina aqui, irmãs, versículo 1, que nós devemos investir de maneira ousada. Se Deus lhe deu algo, você deve pôr na sua obra, você não deve reter, mas deve lançar sobre as águas, assumindo todo o risco que esse investimento traz consigo. No entanto, o versículo 2 vai fazer um contraponto com o ensinamento do versículo 1. Nós devemos investir no reino de Deus de forma ousada, mas também sabiamente. O fato de que você deve investir de forma ousada não significa que você deve agir de forma atabalhoada, mas você deve ter uma estratégia ao investir no reino de Deus. Versículo 2. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Esse versículo, irmãos e irmãs, também já foi objeto de muita discussão entre os comentaristas acerca do seu significado. Por exemplo, Lutero entendia que Salomão estava falando aqui de dar esmolas. Essa ideia de repartir com 7 e ainda com 8. E muitos comentaristas já entenderam assim, que Salomão estaria falando aqui de dar esmolas aos pobres. Mas provavelmente não é disso que Salomão está falando, porque essa ideia não se encaixa no contexto do texto aqui. Provavelmente Salomão ainda está trabalhando com a imagem do versículo 1, do comerciante internacional. O que ele estaria dizendo aqui é que o comerciante que vai lançar o seu trigo entre os navios para vender para fora, ele age de maneira sábia se ele repartir a carga entre 7 ou 8 navios. Ao invés de você mandar a carga por um navio só, provavelmente para economizar no frete, não é isso? É melhor você enviar a carga em vários navios. 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Porque se um naufrágio naufragar um desses navios, se os piratas atacarem um desses navios, você ainda tem os outros. Essa é a ideia quando no final do versículo ele diz, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. É interessante, irmãos, perceberam então aqui qual é o ensinamento de Salomão? Ele traz uma orientação ao comerciante de dividir a carga em vários navios da frota para potencializar a possibilidade de lucro. Houve uma pessoa que fez isso na própria Escritura. Jacó,
Você lembra daquele momento lá quando Jacó sai, foge não, né? Quando ele vai embora da propriedade de Labão e ele descobre que vai se encontrar com Esaú, lembra disso? Ele tomou uma certa precaução, quem lembra? Ele pegou os próprios filhos, né? Dividiu em 2 grupos os bens, por quê? Porque se o exército de Esaú, se os homens de Esaú matassem uma parte do bando, a outra sobreviveria, não é isso? Agora você imagina aí, Jacó já tem alguns filhos, imagina aí a briga dos filhos, né? Tomara que ele pegue o teu grupo lá, e eu saia ileso. Jacó fez isso, ele dividiu a sua carga, o seu bando, porque se Esaú eventualmente dizimasse um, ele ainda reteria para si parte de seus filhos e também parte de seus bens. É desse procedimento aqui, irmãs, que Salomão está falando no texto. Em outras palavras, Salomão está dizendo que nós devemos investir no reino de Deus de maneira ousada, mas também de forma sábia. O fato de que você investe de maneira ousada não significa dizer que você não deve ser sábio. O comerciante, ele deveria correr um risco. Ao colocar sua carga no mar, ele se entregava aos riscos. Mas ele poderia tomar algumas atitudes que poderiam potencializar a sua possibilidade de lucro. E assim também nós somos chamados a fazer. Nós somos chamados, irmãos, a investirmos no reino de Deus, mas da melhor maneira que nós pudermos fazer. Perceba que aqui, Salomão faz para nós um chamado à excelência. A gente assume risco, mas mesmo assim você deve procurar fazer da melhor maneira que você puder. Irmãs, deixa eu abrir um parêntese aqui. Pensando um pouco hoje de manhã sobre esse texto aqui, eu apliquei de maneira muito pessoal e quero trazer isso aqui. Eu acho que nada exemplifica mais isso aqui do que a atividade da pregação. A pregação, irmãs, é de fato uma atividade sui generis, assim, não há nada que se compare a ela, porque quanto mais você faz, quanto mais você estuda, mais inapto a isso você se sente. A maioria das atividades é o contrário, não é isso? Você aprende um ofício e você se sente cada vez mais apto a fazer aquilo ali. Ontem a gente estava pintando aqui os portões ali as grades ali da escola e eu percebi o quão inapto eu sou para pintar. E irmão tão branco até agora. Mas o pintor, à medida em que ele vai praticando a atividade, ele vai se tornando mais apto. A atividade da pregação, irmãs, é o contrário. Quanto mais você faz, mais inapto você se sente. Tem até um texto que o reverendo Augusto Nicodemos escreveu, até já compartilhei no Facebook uma vez, em que ele mesmo disse que às vezes desce do púlpito derrotado, com vergonha, com vontade de ir para casa. Agora veja que se Nicodemos diz isso, imagina o baixo clero, não é isso? A pregação é essa atividade, irmãs, que você se sente cada vez mais inapto a ela. Mesmo assim, paradoxalmente, a Bíblia vai dizer que você deve se tornar cada vez mais capacitado. Paulo diz a Timóteo que as pessoas na igreja de Éfeso, onde Timóteo trabalhava, deveriam ver o seu progresso. A todos seja evidente o teu progresso. Paulo diz isso a Timóteo. A pregação traz esse paradoxo aqui. Você cada vez mais percebe que é inapto, que você deve depender totalmente de Deus, e ao mesmo tempo você cada vez mais percebe a necessidade de se qualificar. Mas é assim. Na obra do Senhor, irmãs, é assim. A gente cada vez mais percebe a necessidade de depender de Deus, de que nós não temos garantias. Você vai para uma pregação, você vai pregar a palavra, você não sabe se alguém vai se converter. Você faz um avanço evangelístico, você é totalmente arriscado o investimento. Você não sabe se alguém vai entregar a sua vida. Na maioria das vezes, o fruto é, no primeiro momento, nenhum, é zero. Você começa uma série de estudos, você não sabe se ela vai alcançar o objetivo proposto. Você começa uma série de conversas com irmãs na igreja, vão ler um livro, você não sabe se vai dar certo, se vai atingir o objetivo proposto. No entanto, mesmo assim, nós somos chamados, irmãs, a fazer da melhor maneira que nós pudermos. Principalmente, irmãs, e é aí que nós encerramos o primeiro ponto, porque o texto nos ensina que é Deus quem se responsabiliza pelo lucro. Não somos nós. É Deus quem se responsabiliza pelo lucro. Parte final do verso 1. Porque depois de muitos dias, o quê? O acharás. Lança o teu pão sobre as águas. Assume o risco da melhor forma que você puder. Porque ainda que se passem muitos dias, você vai encontrar o resultado do investimento. Salomão ensina aqui, irmãs, que quando nós investimos na sabedoria, o lucro é certo.
A gente não sabe como nem quando, esse é o problema. Mas o lucro é certo. Deus vai fazer retornar aquilo que nós investimos, irmãos. Ainda que se passem muitos dias. Um comentarista de Eclesiastes chamado Philip Ryken, o comentário dele é muito bom. No final da série eu quero recomendar alguns livros em Eclesiastes para vocês. Esse vai ser um deles, certo? No comentário dele, ele aplica esse ensinamento aqui à vida de um homem chamado Luke Short. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele foi um homem que viveu na Inglaterra e ele se converteu, irmãs, aos 103 anos de idade. A gente seja sincero, nessa idade você já acredita que é impossível, não é isso? Você já perdeu as esperanças, não é verdade? De maneira geral, a gente não evangeliza muito idosos. A gente acha que a gente já perdeu as esperanças. Mas esse homem se converteu com 103 anos de idade. Ele se converteu com essa idade quando se lembrou de um sermão pregado por um puritano chamado John Flavel. Esse homem, John Flavel, foi um pregador puritano na Inglaterra muito famoso. Seus livros são lidos até hoje. E ele se converteu com essa idade, 103 anos. 3 anos depois ele morreu. Morreu com 106 anos de idade. Ele se converteu com 103 anos de idade, morreu com 106. Na lápide desse homem, de Luke Short, eles escreveram o seguinte, o epitáfio, né, da lápide de Luke Short foi escrito o seguinte: aqui jaz um bebê na graça, de 3 anos de idade, que morreu segundo a natureza aos 106 anos de idade. Agora, o interessante, irmãs, é que, sabe quanto tempo fazia que Luke Short tinha ouvido esse sermão de John Flavel? Arrisquem aí. 85 anos. Ele se lembrou de um sermão pregado 85 anos atrás. É interessante que idosos perdem a memória, né? Mas quando se trata de chamar à existência os eleitos, a memória do idoso é perfeita, não é isso? Ele se lembrou de um sermão ouvido 85 anos atrás, quando ele tinha 18 anos. E se converteu aos 103. E isso foi colocado na sua lápide. Aqui jaz um bebê de 3 anos de idade, na fé, na graça, que morreu segundo a natureza aos 106 anos de idade. Por quê, irmãs? Porque ainda que nós esperemos muitos dias, o pão lançado sobre as águas traz o seu lucro. John Flavel lançou a semente sobre a água 85 anos atrás. O lucro foi obtido apenas depois de mais de 8 décadas. Por causa do que o profeta Isaías, abra aí por favor, diz no capítulo 55 da sua profecia. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Esse texto é muito conhecido, nós vamos ler agora. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então você pode lançar a semente sobre as águas, na certeza de que, ainda que passados muitos dias, um dia você encontrará de volta. É interessante que nessa história de Luke Short, quem lançou a semente não viu. John Flavel já estava morto. Ele não viu o lucro. Mas isso não significa dizer que o lucro não veio. Irmãs, histórias assim servem para que nós nunca percamos a esperança. Se você tem um parente que ainda não se rendeu a Cristo, ele já tem 103 anos de idade, se não tem, ainda há esperança. Havia esperança para Luke Short. Então você pode continuar a pregar, a lançar a semente sobre as águas, na certeza de que, passados muitos dias, talvez quando você nem espere, o lucro será obtido. Amém, irmãs? Nós somos chamados então a investirmos ousada, mas sabiamente. É isso que os versículos 1 e 2 nos ensinam. Ficou alguma dúvida, irmãs, sobre esse ponto, sobre o primeiro ponto? Em segundo lugar, Salomão vai nos dizer que nós devemos investir contra todos os prognósticos, contra todas as circunstâncias que parecem desfavoráveis. É isso que ele ensina nos versos 3 e 4, que dizem o seguinte: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair,
aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Nós temos aqui 2 versículos e que também são objeto, irmãs, de muito debate entre os comentaristas quanto ao seu significado. Quase todos os versículos que nós lemos aqui têm debate sobre o que eles significam. As opiniões são diversas, mas note, e é interessante perceber isso, que do verso 2 para o verso 3, Salomão se move daquilo que nós não sabemos para o que nós sabemos. Veja aí de novo o versículo 2, parte final. Porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Salomão falou sobre algo que nós não sabemos. E agora no verso 3, ele fala sobre coisas que nós sabemos. Ele está lidando agora, irmãs, ele abandona a figura do comerciante e agora ele vai falar utilizando-se da figura do agricultor, tá certo? A partir de agora ele fala usando-se da figura do agricultor. E ele menciona aqui no versículo 3 alguns sinais que o agricultor consegue perceber na natureza que norteiam a sua atividade. 2 delas são mencionadas aqui. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Salomão diz que quando o agricultor olha para as nuvens e as vê carregadas, ele logicamente conclui que em pouco tempo haverá chuva. O segundo fato é mencionado na segunda parte do versículo 3. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quando o agricultor olha para uma árvore grande que está pendente para certo lado, ele sabe que quando aquela árvore cair, ela vai inutilizar aquele campo. Então ele já escolhe um terreno livre desse tipo de acidente para fazer a sua plantação. Perceberam aqui qual é o ponto? No versículo 3, Salomão nos mostra 2 elementos de certeza que o agricultor tem. O agricultor, irmãs, ele não planta totalmente às cegas. Ele sabe a época correta de plantar, qual é a época da seca, a época da chuva. Ele sabe como tratar aquele grão, né? Se o feijão é de corda, é de certa maneira, se o feijão é de arranque, é de outro jeito. Tem até um tipo de feijão que cresce melhor na seca e outro cresce melhor na chuva. O agricultor não está totalmente às cegas. Ele se guia por sinais visíveis para fazer a sua atividade. Esse é o ponto do versículo 3. Mas Salomão diz aqui que se o agricultor ficar eternamente olhando para o céu, esperando o momento ideal, o momento perfeito, ele vai acabar perdendo tempo. Veja o versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O semeador deve olhar para o céu. Ele deve ver se vai chover ou não. Ele deve olhar para as condições do clima, mas se ele passar o tempo todo fazendo isso, ele nunca vai plantar. E por consequência também nunca irá cegar. Lembre-se lá do livro de Ruth. Cega significa colheita. Lembra disso? Que quando começou o tempo da cega, Ruth chegou na terra de Belém. Foi exatamente quando começou o tempo da cega em Israel que Ruth chegou de volta da terra de Moabe em Judá. Salomão diz que se você observar o vento para sempre, você nunca vai semear. Se você passar o tempo todo olhando para as nuvens, você jamais irá fazer a colheita. O que é que Salomão ensina aqui, irmãs? Que nós não devemos esperar pelo tempo perfeito para investir. Salomão está dizendo que sim, você deve olhar para as condições, usando-se ainda da imagem do agricultor, para o vento, para o céu, para as condições. Mas nunca ache que haverá o tempo perfeito para você investir. Sempre vai parecer, irmãs, que é hora de esperar um pouco mais. É interessante essa tendência que nós temos de postergar as coisas que Deus nos chama a fazer. Salomão diz aqui que você não deve perder tempo. Preste atenção, sempre vai parecer que ainda não é a hora certa de evangelizar aquela pessoa. Sempre vai parecer que é melhor esperar um pouco mais. Sempre vai parecer que é melhor esperar um pouco mais para entrar no grupo de louvor. Sempre vai parecer que ainda não está na hora de eu começar um ministério da igreja, de eu trabalhar na igreja. Salomão diz aqui, não espere por ocasiões perfeitas, porque elas nunca vêm. Irmãos, uma coisa que a lida no trabalho do Senhor nos mostra é que o trabalho sempre é desenvolvido em condições adversas. É verdade ou não é? Vilma, houve algum momento em que você teve um momento perfeito para fazer a obra missionária? Sempre tem adversidades, não é isso? Se Vilma esperasse pelo tempo perfeito, ela jamais faria o trabalho dela. É isso, não é isso? É isso que Salomão nos mostra aqui. Você não deve esperar por ocasiões
perfeitas, irmãs. Sempre vai parecer que não está na hora certa. Mas Salomão diz que chega um momento que você tem que arriscar. Mesmo contra os prognósticos. Por isso que eu coloquei o nome desse ponto dessa forma. Invista mesmo contra os prognósticos. Sempre vai parecer que é a hora errada. Sempre vai parecer que não está na hora. Espera um pouco mais para ir para o seminário. Sempre vai parecer que está na hora errada. A gente vai postergando, adiando, esperando o momento correto, mas chega uma hora, irmãs, que o nosso coração mostra assim que, na verdade, o problema é incredulidade. A gente deve planejar as coisas que vai fazer do reino de Deus, mas chega uma hora que a gente fica adiando o chamado do Senhor apenas por incredulidade. Chega uma hora que você tem que pegar a semente e colocar no campo. E investir, sabendo que é Deus quem dará o crescimento. As circunstâncias, irmãs, sempre vão parecer desencorajadoras. Nunca as circunstâncias parecerão encorajadoras. Elas sempre exercerão sobre nós uma influência paralisante. Mas apesar disso, apesar da incerteza sobre o tempo, a chuva, o vento e tal, o semeador chega uma hora que ele tem que botar a semente lá. Eu nunca vou esquecer de uma palestra que eu ouvi há muito tempo atrás, não sei se talvez Thalita vai lembrar disso, mas lá na segunda igreja, quando eu era de lá, quando tinha um evento chamado Adorarte. A ideia era aliar a adoração com arte. E aí uma vez o pastor Gilcimar, conhecido como Mazinho, levou lá uma palestra sobre ministério de teatro. E eu nunca vou esquecer disso, o ano é 2007, faz tempo. Ele colocou lá no material dele um tópico que dizia assim: sempre vai parecer que vai dar errado. Sempre vai parecer que vai dar errado. A obra do reino de Deus tem essa sina de sempre parecer que vai dar errado. De sempre as coisas caminharem para um momento em que você não tem garantias humanas. Mas mesmo assim, contra todo prognóstico, nós somos chamados, irmãos, a investirmos. Investirmos mesmo contra os prognósticos. Aquilo que Deus tem chamado você para fazer, se é iniciar um discipulado, se é iniciar um curso, se é iniciar uma evangelização de alguém, não pense que vai haver ocasião certa, ocasião em que tudo vai conspirar. Não, vai ser sempre contra os prognósticos, mas é assim que o reino de Deus, irmãs, avança. Quem estava aqui na quinta-feira retrasada, eu trouxe um estudo aqui sobre a história da Assembleia de Westminster, né? Todo o processo da reforma na Inglaterra que culminou com a Assembleia que deu origem aos nossos documentos de fé. E quem estava aqui e quem viu no YouTube depois deve ter percebido que a história, o desenvolvimento foi extremamente difícil, não é isso? Começou com um rei que só fez a reforma porque queria se divorciar, depois veio um rei que era reformado, mas morreu jovem, aí entra a irmã dele, que era católica ferrenha, né, conhecida como Maria a Sanguinária, que persegue os reformados, depois veio reis que eram políticos, não queriam fazer a reforma por questões políticas, e é entre essas dificuldades, mais de um século de trabalho, que no final das contas realizou-se então a Assembleia de Westminster, e aí nós temos os nossos documentos de fé hoje em dia. A obra de Deus, irmãs, é sempre realizada com dificuldade. Por isso nós somos chamados, irmãs, a não perdermos tempo. Abra sua Bíblia, por favor, aí em João, capítulo 9, versículo 4. Esse texto bem pode ser colocado como um resumo desse segundo ponto. João capítulo 9, verso 4. Quem achar pode ler, por favor. Amém. Jesus disse que nós devemos fazer a obra daquele que nos enviou, enquanto é dia. Qual é a ideia de dia aqui? Enquanto você está vivo. Às vezes a Bíblia trabalha com a ideia de luz e trevas, relacionando-se a morte e vida. Nós devemos fazer a obra, irmãs, enquanto é dia. A noite vem, o tempo da morte vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus não está dizendo aqui que quando você morre você fica inconsciente, mas você não pode mais trabalhar nesse mundo debaixo do sol. Por isso é necessário que nós trabalhemos enquanto é dia. Esse versículo aqui, irmãs, João capítulo 9, verso 4, ele foi citado no velório do reverendo Wildes, pela irmã dele,
deu uma palavra lá, e ela colocou esse versículo como sendo assim, digamos, o versículo da vida do reverendo Wildes. Ele era muito conhecido pelo seu trabalho, né? Digamos assim, pela disposição em servir, estava sempre trabalhando. E esse versículo foi usado como uma espécie de inspiração para a vida dele. Fez a obra do Senhor enquanto era dia, e completou a obra do Senhor. E você é chamado a ter a mesma atitude. Nós devemos fazer a obra do Senhor, irmãs, enquanto é dia. Você não sabe o que é que te reserva para o dia de amanhã. Amanhã pode ser tarde para você começar aquele evangelismo, para você começar aquele ministério. Faça a obra do Senhor enquanto é dia. Porque haverá um dia em que a noite vai chegar e nós não mais poderemos trabalhar. Amém, irmãs? Segundo ponto, então, do nosso estudo. Invista na sabedoria, mesmo contra os prognósticos. E em terceiro e último lugar, versículos 5 e 6 vão nos mostrar que nós devemos investir no reino de Deus, esperando por coisas extraordinárias. Nós devemos investir na sabedoria, esperando por algo extraordinário. Eu peço que todos nós leiamos, por favor, versículos 5 e 6. Vamos ler. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do vento na mulher, assim também tu sabes as obras de Deus, e farás todas as suas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará. se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Nós agora temos mais um par de versículos aqui que condensam uma verdade para a nossa reflexão aqui, encerrando o texto da nossa manhã. Note como, mais uma vez, Salomão volta para o tema do que nós não sabemos. É interessante, às vezes, perceber esses fluxos do texto. Versículo 2, Salomão falou sobre algo que nós não sabemos. Versículos 3 e 4, sobre o que nós sabemos. E agora ele volta a falar daquilo que nós não sabemos. Esse tipo de escritura, irmãs, assim, simétrica, nesse caso, não sabe, sabe, não sabe. Esse tipo de escritura simétrica é um recurso da literatura hebraica chamada de quiasmo. Só uma curiosidade aí, quiasmo. Isso acontece bastante. Por exemplo, entre os versículos 3 e 4 nós temos um quiasmo. Dê uma olhadinha aí. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Ele falou aqui sobre chuva. Agora, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Falou sobre vento. Verso 4. Quem observa o vento nunca semeará. Falou sobre vento e termina falando sobre chuva. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Percebeu aí? Chuva, vento, vento, chuva. Esse tipo de escritura simétrica é chamada de quiasmo, tá certo? E aqui no texto a gente percebe que ele criou um pequeno quiasmo aqui no texto, voltando a falar do que nós não sabemos. Versículo 5, ele menciona algumas coisas que nós não sabemos. Ele menciona duas. Ele diz que nós não sabemos qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Aqui, irmãs, nós temos um problema quanto ao original. Eu já expliquei isso em estudos anteriores, mas vale a pena a gente revisitar isso. O problema desse texto aqui, aliás, o problema da nossa tradução, é que nós não sabemos exatamente como a palavra vento deveria ser traduzida, que está aí no versículo 5. Assim como tu não sabes o caminho do vento, porque a palavra vento no hebraico, o idioma do Antigo Testamento, é a palavra ruá, que é a mesma palavra para espírito. Então, toda vez que a palavra ruá aparece no Antigo Testamento, as pessoas ficam em dúvida. Deve ser traduzida como vento ou como espírito? A mesma coisa acontece no grego. Vento em grego é pneuma e espírito em grego é pneuma. Jesus fez essa associação quando ele disse que o vento é como o espírito, não é isso? O espírito sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Então a nossa tradução, Almeida Revista Atualizada, escolheu a palavra vento, mas os comentaristas acreditam que provavelmente a melhor escolha era espírito aqui. Dessa maneira, acompanhe bem aqui, Salomão estaria dizendo que há dois mistérios que nós não entendemos. O surgimento do espírito e o surgimento de um novo corpo humano. Estão acompanhando aqui? São dois mistérios que nós não conhecemos. O primeiro deles,
Como é que os espíritos surgem? O espírito do ser humano, né? Não estou falando aqui do espíritos desencarnados. Mas o espírito do homem, como é que ele surge? Alguém sabe aqui dizer como é que Deus coloca o espírito no corpo humano? No caso de Adão, a gente sabe, né? No sopro. Mas e os outros? Eu não sei se vocês sabem, mas existe um debate teológico sobre isso. Existe uma corrente que diz que Deus criou todos os espíritos em Gênesis 1 e 2, e outra corrente diz que cada vez que há uma nova fecundação, um novo espírito é criado. Só para mencionar que existe esse debate, a gente não vai entrar nisso. Mas o fato é que nós não sabemos como os espíritos surgem. A mesma coisa acontece com o que ele fala sobre os ossos. Nós não sabemos exatamente como os ossos nascem no feto. E isso é apenas uma representação para o fato de que nós não sabemos explicar de maneira perfeita como um novo ser humano nasce. Como ele surge. Hoje em dia nós sabemos muita coisa sobre isso. Por quê? Porque existe ultrassom, exame disso, daquilo outro. A gente conseguiu mapear muito bem como uma criança se desenvolve no ventre. Mas perceba que ainda assim, para nós, continua a ser um mistério. Veja se não é assim. Vocês que são mulheres, as que têm filhos vão saber dizer isso. A gente sabe como acontece. Há uma cópula entre homem e mulher, o espermatozoide fecunda o óvulo, inicia esse desenvolvimento. Mas mesmo assim, irmãs, é um mistério para nós. Veio de nós, mas é uma pessoa diferente, que carrega muitas e muitas características trazidas de seus pais, mas ainda assim, de vez em quando o menino faz uma coisa assim, a gente pergunta, com quem foi que ele aprendeu isso? Não é verdade? E às vezes não aprendeu com ninguém, fez isso porque ele é uma pessoa distinta de seus pais. É um mistério. Veio de dentro de você, mas não é você, é outra pessoa. Esses dois fatos são trazidos aqui por Salomão para mostrar que nesse mundo acontecem coisas maravilhosas que nós não sabemos explicar. Por isso que no Salmo 139, estou lembrado, por isso que no Salmo 139, Davi vai dizer que Deus nos formou de modo assombrosamente, qual é a palavra? Maravilhoso. O nascimento de uma nova vida é algo maravilhoso, não é? Ao mesmo tempo, assombroso. Perceberam qual é o ponto aqui? Vera, pode falar. Acho que é o 139, realmente. Isso. Mas essa é a ideia. Salomão toma o nascimento de uma nova criança, o surgimento de um novo ser humano como um fato assombroso, no sentido de ser misterioso para nós. A gente não sabe exatamente como isso acontece, mas ao mesmo tempo é um fato maravilhoso. Ele toma esse exemplo para nos mostrar que Deus faz no mundo coisas maravilhosas e misteriosas. Veja que é isso que o final do versículo 5 ensina. Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. O que Salomão está dizendo aqui, irmãs, é que quando nós formos investir na obra do Senhor, nós devemos lembrar que nós estamos investindo na obra daquele que faz coisas assombrosas. Percebeu qual é o ponto do texto aqui? Você deve lembrar que você está investindo naquele que faz nascerem seres humanos de maneira assombrosamente maravilhosa. Isso faz, irmãs, com que... Isso. Um paralelo que a gente pode traçar é exatamente esse. Da mesma forma como Deus faz nascer carnalmente homens e mulheres de forma assombrosamente maravilhosa, assim também o novo nascimento, a regeneração, é uma obra assombrosamente maravilhosa. O que Salomão quer que nós percebamos aqui, irmãs, é que nós devemos fazer a obra do Senhor, devemos investir nas coisas de Deus com otimismo. Na certeza de que esse Deus, em cuja obra nós estamos investindo, faz coisas maravilhosas e inesperadas. Foi isso que Jó disse. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 5, versículo 9. A pessoa que primeiro encontrar, por favor, uma pessoa que ainda não leu, pode ler. Jó, capítulo 5, verso 9.
Deus faz coisas grandes e inescrutáveis. Ele faz maravilhas que não se podem contar. Quando você for investir na obra do Senhor, ainda que você tenha que arriscar, ainda que os prognósticos desaconselhem aquele investimento, você deve lembrar-se de que você está investindo naquele que faz maravilhas que não se podem contar. Isso faz, irmãs, com que o trabalho desenvolvido na obra do Senhor seja ou deva ser otimista. É interessante como, em geral, nós adotamos a perspectiva contrária, não é isso? Nós, às vezes, fazemos as coisas na igreja com pessimismo, atendendo à ótica das vistas, de que tudo vai dar errado. Mas veja que quando você entende que você está investindo na obra daquele que faz coisas assombrosamente maravilhosas, você percebe que é com otimismo e com ânimo que nós devemos investir. Esse otimismo, eu não sei se alguém levantou a mão e eu não vi. Aconteceu isso? Acho que não, né? Deve ter sido impressão minha. Esse otimismo, irmãs, no versículo 6, ele é revertido em trabalho abundante. Uma vez que nós entendemos que nós estamos investindo na obra do Deus que faz coisas maravilhosas, nós devemos então, esse otimismo é revertido em trabalho abundante. Veja o versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde pode descansar. É o que está no texto? À tarde o quê? Não repouses a mão. Semeia de manhã, aí depois você almoça, tira aquele descanso, e à tarde a mesma coisa. Não repouse a mão, não descanse à tarde. Trabalhe novamente. A ideia aqui, obviamente, irmãs, é do trabalho que ocupa o dia inteiro. Nós somos chamados a trabalhar de maneira abundante na obra do Senhor, sabendo que Ele pode fazer coisas maravilhosas. O complemento do versículo 6 diz, porque não sabes qual prosperará. A ideia de Salomão é, você não sabe qual das sementes vai prosperar, se a que foi colocada de manhã ou de tarde. Portanto, você deve semear as duas. Perceberam aqui? Se esta, se aquela, ou até mesmo se ambas igualmente serão boas. Essa ética do trabalho, irmãs, é bem interessante. Eu pretendo entrar nesse tema mais na frente. Os povos antigos, eles não tinham uma ética tão alta do trabalho quanto Israel tinha. Uma vez eu li um artigo, os povos antigos, contemporâneos de Israel, as pessoas em geral trabalhavam 3 dias por semana, 4 dias por semana. Isso é o sonho de muita gente hoje em dia, né? Esse era o costume dos povos pagãos. E trabalhar um horário só. A lei de Deus estabelece uma ética que é absolutamente contrária ao que vigorava nos dias. De trabalhar quantos dias? 6 dias. E o dia inteiro, manhã e tarde. Esse é o padrão bíblico. Trabalho manhã, tarde, descanso à noite. Salomão diz aqui que nós podemos trabalhar abundantemente na certeza de que Deus pode fazer algo extraordinário com apenas uma semente que nós plantarmos. Irmãs, 2 textos. O Senhor Jesus e o apóstolo Paulo reverberaram esse ensinamento. 2 pessoas, por favor. Lucas capítulo 6, verso 38. Outra pessoa, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Lucas capítulo 6, verso 38. E 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Lucas capítulo 6, verso 38. Se eu falei errado, é Lucas 6, 38. Isso. Jesus disse que com a medida com que nós medirmos, nós seremos medidos então. Se nós dermos de forma transbordante, de forma generosa, é assim que nós receberemos. Jesus estabelece um princípio aqui. Se você investir pouco, quanto é que você acha que você vai ter de retorno? Pouco. Se você investir muito, muito será o retorno. Paulo disse expressamente a mesma coisa. Quem achou aí pode ler 2 Coríntios 9, 6. Quem semeia pouco,
com pouco também irá ceifar. E quem semeia com fartura, é também com fartura que ele irá semear. Mas às vezes a gente se pergunta por que a igreja, a nossa igreja não, ela tem crescido muito, mas a igreja de uma forma geral não cresce. E será que a resposta não está no fato de que nós temos semeado pouco? Não é de se esperar grande ceifa sem grande semeadura. A parábola que Jesus contou, a parábola do semeador, ilustra bem isso. O semeador semeou bastante. É dito ali que ele lançou 4 sementes. Das 4, apenas uma prosperou. Mas ele semeou de maneira abundante. Diante disso, irmãs, a pergunta que nós precisamos responder é: quais são as nossas expectativas ao investirmos no reino de Deus? Pense bem, quais são as expectativas que nós temos quando nós investimos no reino de Deus? Será que nós temos isso em mente? Que nós estamos investindo em coisas que podem resultar em resultados, que podem acabar em resultados extraordinariamente maravilhosos? Eu nunca vou esquecer, irmãs, há um tempo atrás eu estava ouvindo uma palestra e um pastor ressaltava aquilo que é dito lá em Hebreus e que tantas vezes a gente esquece, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela pode fender juntas e medulas, alma e espírito. A palavra de Deus, irmãs, é poderosa. Mas a coisa mais impressionante do texto é que, veja, uma espada é poderosa, mas não é viva. Não é verdade? Um facão é poderoso, amolado, mas não é vivo. A palavra de Deus, no entanto, além de ser poderosa, é viva. É um livro vivo. Às vezes a gente perde isso de mente. Todas as vezes que você abre a palavra e trabalha com ela, você está lidando com um livro vivo e que, portanto, é capaz de muitas coisas. Isso mostra, irmãs, que nós devemos, então, semear com abundância no reino de Deus. Salomão nos ensina aqui, irmãs, que nós não devemos ser econômicos enquanto nós investimos no reino. Salomão diz aqui que nós devemos ser abundantes. Você deve trabalhar no reino a todo tempo, a toda oportunidade que você tiver, você deve semear um pouco da palavra. Como Paulo vai dizer, nós somos chamados a pregar a tempo e fora de tempo. Philip Ryken, comentarista de Eclesiastes, eu peguei um parágrafo inteiro dele aqui, vai demorar um pouco a citação, mas eu peço a atenção das irmãs. Ele nos mostra algumas formas como nós podemos semear de maneira abundante a palavra de Deus. Vou abrir aspas para ele agora. Abre aspas. Semeamos a palavra de Deus quando a lemos e estudamos e memorizamos para nós mesmos, ouvindo a voz de Deus. Uma primeira forma como você pode semear a palavra de Deus é para si mesmo. É quando você lê e você permite ser moldado pela palavra de Deus. Tem um livro chamado Amado Timóteo. É um livro para pastores, para quem está se preparando, ele traz vários conselhos. Um dos capítulos desse livro tem o seguinte título: Memorize as Escrituras. A gente não tem muito esse hábito, né? De memorizar as Escrituras. Mas nossos antepassados tinham. E esse é um hábito, irmãs, que nós precisamos restaurar. Porque quando você memorizar a Escritura, você estará pronta para semeá-la naturalmente no seu trabalho. Você não vai precisar, peraí, deixa eu pegar minha bolsa ali, eu vejo a palavra de Deus, você já tem na mente. Uma primeira forma como você pode semear a palavra, então, é memorizar a palavra. Ele continua dizendo: semeamos a palavra quando a ensinamos aos nossos filhos na hora de dormir ou no momento de uma refeição. Semeamos a palavra quando damos uma Bíblia a alguém ou quando usamos um versículo simples da Bíblia com um amigo que precisa conhecer a Jesus. Semeamos a palavra quando a levamos para a prisão, para a casa de repouso ou para o campus da faculdade ou da universidade. Semeamos a palavra quando apoiamos a sã pregação bíblica em nossa própria congregação e também por meio de missões e ministérios que propagam o Evangelho pelo mundo afora. Não há um único meio de compartilhar o Evangelho. A melhor maneira é fazê-lo de todas as maneiras possíveis. Frase final. Não há um único meio de compartilhar o Evangelho. O único meio não é esse aqui, eu aqui no púlpito. Não há um único meio. A melhor maneira é fazê-lo de todas as maneiras possíveis. Então você é chamado a investir de maneira abundante. Na certeza, irmãs, de que nós podemos esperar coisas extraordinárias. Lembre-se do versículo 1. Às vezes podem passar muitos dias. Mas Deus, meus irmãos, de vez em quando,
apronta algo extraordinário para nós que trabalhamos na sua obra. Eu quero contar aqui rapidinho, para a gente caminhar para o final. Eu quero contar rapidinho aqui a história de um missionário, talvez Vilma vai conhecer. É bem provável que ela já tenha ouvido falar. Adoniran Judson. Adoniran Judson, irmãs, foi missionário na Birmânia. Esse país não existe mais. Ele é hoje o Myanmar, aquele país chamado Myanmar. Ele fica lá no sudoeste do Pacífico, né, na Ásia. E Adoniran Judson foi o pioneiro do trabalho missionário lá. Ele chegou lá em 1813. Começo do século XIX, foi o primeiro missionário cristão a chegar naquele país, então Império Birmanês. Mas ele começou lá o trabalho, não havia bíblias traduzidas para o birmanês, então a primeira coisa que ele fez foi aprender o birmanês, e ele escreveu, numa folha de papel assim, frases sobre Jesus, baseadas em versículos bíblicos. Quem é Jesus? Ele é a verdade e a vida. Ele começou a transcrever em birmanês pequenos filetes de versículos com esses ensinamentos a respeito de quem era Jesus. Ele fez várias cópias à mão, saiu distribuindo lá na Birmânia. Ninguém queria ler, o pessoal jogava fora, enfim. Ele continuou a fazer o trabalho, irmãs, e ao fim de 10 anos, quando o trabalho já tinha 10 anos, não havia nenhum convertido. Até 10 anos de trabalho de Adoniran Judson, não havia nenhum convertido. Quando ele completou 10 anos de trabalho, 10 pessoas se converteram, lá na Birmânia. Aí, o que acontece? Algumas pessoas lá do país de onde ele veio, lá da sua igreja enviadora, mandaram uma carta para Adoniran Judson, se congratulando com ele, né? Expressando a sua alegria, porque finalmente o fruto apareceu. Ele recebeu a carta e ele respondeu à carta. Ele disse, olha, eu agradeço, mas não se anime muito não, porque eu acho que esse pessoal não é crente não. O próprio missionário não tinha fé na fé das suas ovelhas. Ele começou um trabalho de tradução da Bíblia para o birmanês. Quando ele estava no seu 13º ano, tocaram fogo na casa de Adoniran Judson e ele perdeu o trabalho pelo pé. 13 anos de trabalho. Adoniran Judson foi preso algumas vezes lá na Birmânia e as pessoas deixavam ele descalço, nunca davam a ele calçados e judiavam dele, ao ponto de que Adoniran Judson perdeu o couro dos pés. Couro debaixo dos pés. Ficou na carne viva, tá certo? Foi preso várias vezes, o pessoal botava ele de cabeça para baixo, pendurava pelos pés e botava vermes perto do rosto dele para torturá-lo. Enfim, irmãs, esse foi o trabalho desse homem. Ele ficou lá até 1831, 18 anos. Veja que até o 13º ano era só dificuldade, não havia fruto nenhum. Não havia fruto nenhum. No entanto, irmãs, de modo assombrosamente maravilhoso, quando Adoniran Judson deixou a Birmânia em 1831, aquele país já tinha 60 igrejas cristãs plantadas. E tinha mais de 200 presbíteros instalados naquela igreja. Por quê, irmãs? Porque às vezes pode demorar muitos dias, mas Deus faz coisas assombrosamente maravilhosas. Esse país, Myanmar, nossa irmã Vilma vai saber disso, é um dos países perseguidores do Evangelho. Myanmar é um país fechado para o Evangelho. Tanto é que às vezes acontecem desastres naturais lá e eles não aceitam ajuda humanitária com medo de missionários se infiltrarem. E eles se infiltram mesmo. Myanmar é um país fechado. No entanto, um dos maiores mistérios da igreja até os nossos dias é por que existem tantos cristãos em Myanmar. Hoje, a igreja de Myanmar tem cerca de 2 a 4 milhões de cristãos naquele país. E não há missionários trabalhando lá. Há umas décadas atrás, há uns 15 anos atrás, fizeram uma pesquisa lá, uma pesquisa secreta, obviamente, e se descobriu que o evangelho cresceu em Myanmar por causa daqueles convertidos lá do ministério de Adoniran Judson que foram transmitindo a fé a seus filhos. O pessoal chegava para um crente e dizia, com quem você aprendeu a fé? Com meu pai. E seu pai aprendeu com quem? Com meu avô. Seu avô aprendeu com quem? Meu bisavô. Assim remontava-se até os dias de Adoniran Judson. E a igreja de Myanmar é uma igreja pulsante, é uma igreja que cresce. De 2 a 4 milhões de cristãos. Irmãs, por que isso? Porque Deus faz coisas
assombrosamente maravilhosas. Toda vez que nós investimos no reino de Deus, nós podemos e devemos investir e devemos esperar por coisas extraordinárias, coisas especiais. E esses são, então, irmãs, os 3 conselhos e as 3 advertências que Salomão traz aqui. Nós devemos investir ousada e sabiamente, versículos 1 e 2. Nós devemos investir mesmo contra os prognósticos, versículos 3 e 4. E nós devemos investir esperando por coisas extraordinárias, versículos 5 e 6. Amém, irmãs? Nós somos chamados a principalmente sermos imitadores de Deus, como Paulo diz lá em Efésios, capítulo 5, verso 1. Como filhos amados, sermos imitadores de Deus. Deus o Pai, irmãs, é o maior investidor. Deus o Pai foi aquele que investiu mais alto. O que foi que ele investiu? Seu Filho. Paulo vai dizer que aquilo que lhe era mais precioso, se Deus deu seu Filho, porventura não dará com ele todas as outras coisas. Deus investiu pesado, investiu seu Filho. O Filho investiu pesado, investiu sua própria vida. E veja que eles obtiveram lucro. O lucro é a minha vida, a sua e a de todos nós que estamos aqui. Jesus Cristo é aquele que foi plantado na terra e produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? E você agora é chamado a ser como ele, a ser alguém que investe no caminho da sabedoria. Opa, pode falar, Vilma.